nesse sábado congelante de frio inglês. Eu só saí cedinho de casa e tô entrando no trem porque eu vou encontrar a escritora Nara Vidal. Ela escolheu uma livraria especializada em artes para nossa entrevista. A Nara é formada em letras no Brasil, mas depois dela mudar aqui para Londres, há uns 18 anos mais ou menos, ela fez um mestrado em artes e herança cultural. Então esse é um cenário perfeito para o nosso encontro. Bom, mas por que eu vou encontrar a Nara? Porque ela escreveu um romance chamado Sorte, e esse livro é um dos finalistas do Prêmio Oceanos, que é um dos prêmios de literatura mais importantes da língua portuguesa. Me conta um pouquinho sobre a sua obra. Você tem 13 livros lançados, é isso? Sim, tenho 13 livros até agora. Eu comecei essa coisa de escrever por causa da minha filha. Ela estava crescendo naquele ambiente bilíngue e eu sou muito fascinada com essa coisa de bilinguismo, estudei isso na faculdade. E aí eu decidi escrever uma coleção de histórias bilíngues. Então essa coleção foram 3 histórias, elas foram publicadas no Brasil. E foi ali que eu comecei. Existiu um espírito escritor dentro de você? Eu sempre tive isso, eu sempre tive um fascínio por letras, palavras, línguas, tudo isso sempre foi a minha praia, entendeu? Nunca gostei de matemática, sempre foi mais essa área. E aí eu fiz alguns livros infantis, até que surgiu o Lugar Comum, que é um livro de crônica, contos bem curtinhos. Foi seu primeiro livro para o mundo adulto. Exatamente, esse foi em 2015. Sorte é o seu primeiro romance? Sorte é o primeiro romance, é o primeiro livro que eu fiz que tem um pouco mais de fôlego. Por exemplo, Sorte tem muita coisa de história, tem muita pesquisa, então eu precisei de mais espaço para escrever, para construir a história. A Loucura dos Outros você lançou antes de Sorte? Sim, A Loucura dos Outros foi um livro que eu quis fazer, isso foi uma coisa premeditada, que eu quis fazer completamente diferente do Lugar Comum. Lugar Comum é uma coisa muito nostálgica, é muito melancólico, mas tem muita nostalgia, tem uma coisa de saudosismo. Na Loucura dos Outros eu quis fazer uma coisa mais... Eu queria fazer o oposto daquilo, eu queria fazer uma coisa que fosse de mais impacto, uma coisa um pouco mais... perturbadora. Eu senti como leitora, quando eu li a Loucura dos Outros, eu tive que parar de ler em alguns momentos, porque é tão forte, seus personagens são tão fortes, seus personagens são de uma veracidade tão dolorida, é uma coisa meio visceral, que eu também senti em Sorte. Você busca inspiração em personagens reais, ou eles são muito fictícios? Você vai juntando uma informação daqui, outra ali, vai criando esses personagens? Eu acho que é tudo real. Acho que tudo paira por aí. Todos nós temos os nossos escândalos íntimos, né? Todos os dias. Quando a gente anda, a gente pega um metrô, a gente pensa coisas que a gente jamais falaria. Todos nós guardamos coisas muito feias dentro da gente. Eu gosto de me aprofundar nisso, porque eu acho que a literatura, para mim, ela só funciona se ela me tira de um lugar confortável. Porque se está muito confortável, para mim não está funcionando, não tem valor naquilo para mim. Eu gosto quando falam assim, eu comecei a ler, tive que parar, ou então fiquei muito perturbada com a história, não consegui continuar. Para mim é um elogio. Agora vamos para Sorte, que é a grande estrela de toda essa sua constelação, né? Sorte foi indicada ao Prêmio Oceanos, você está na final. Surreal. Não é surreal. Faz jus, você está na final, porque é um livro fabuloso. Obrigada. Tem dois momentos do livro que nos induz a acreditar que você se baseou em fatos reais. A dedicatória e um momento de uma carta que você descreve, a posse de uma escrava, né, um documento da posse de uma escrava e as próprias dedicatórias do livro. Tem nuances ou você realmente se baseou em histórias reais para escrever
É engraçado, porque o Sorte é a primeira vez que eu faço essa tentativa de buscar história para escrever ficção. E eu acho que a nossa história, a história de todos os lugares, mas a história do Brasil, que é com a qual eu tenho mais familiaridade, é uma fonte inesgotável de ficção. É uma fonte inesgotável de discussão, de debate, especialmente porque nós somos ensinados em escola a ver a história passada pra gente de uma maneira tradicional, né, que é relatada por homens brancos, homens que, enfim, por uma elite, né? Então, as pessoas que foram massacradas, violentadas, essas pessoas não têm fala, nós não sabemos o que aconteceu. Por exemplo, a gente não sabe quase nada sobre a questão... A gente não tem o ponto de vista dos negros quando eles chegaram da África para trabalhar no Brasil, para serem explorados, né, no Brasil. A gente não tem esse tipo de informação. Como foi para você a notícia de que Sorte estava primeiro indicado? Primeiro foi em agosto, eu estava viajando, estava de férias com a minha família. Eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, gente, não é possível, uma coisa dessa, devem ter errado. Eu recebi por e-mail no Facebook de um amigo meu, um amigo escritor, e ele falou, foi de madrugada, ele mandou lá, Nara, pô, tu tá no semifinal do Oceanos. Uau. Eu falei, gente, eu devo estar sonhando, entendeu? Dormindo, alguma coisa. E aí eu li, eu falei, poxa, não é possível, que legal e tudo. Bom, fiquei muito feliz, né? Foi em novembro. Saiu então a lista dos finalistas, dos 10. E aí, de novo, muito engraçado, porque eu tava falando no Messenger com um amigo e ele falou, ai, parabéns pelo Oceanos. Seu livro falou, parabéns, é lindo. Que parte que eu perdi? Eu falei, mas peraí, você tá atrasado, isso saiu lá em agosto. Aí ele me passou um link da Folha de São Paulo, que tinha saído. Tinha saído na Folha, você não tinha Na Folha ou no Estadão, desculpa, eu não me lembro agora. Mas... E aí isso foi uma emoção? Olha, eu fiquei mais perplexa. Eu fiquei mais surpresa do que tudo. Mas é assim, o reconhecimento do trabalho que você faz, porque você... E assim, o fato de ser a única brasileira, né? Você é a única, são 10 finalistas, são 5 brasileiros, e você é a única mulher que está nessa final. Isso representa alguma coisa para você? Eu, de coração, eu fico assim, um pouco... desapontada, porque há mulheres maravilhosas escrevendo no Brasil. Uhum. O que eu li dos finalistas, alguns dos livros que eu li são livros excelentes, merecedores, claro, mas eu gostaria de ter mais mulheres, sim. Na premiação. Isso representa um pouco dos seus personagens? As mulheres que você descreve são mulheres fortíssimas, que tiveram histórias dificílimas e que representam um pouco do nosso passado e do que a gente vive hoje como mulher ainda, né? Sim. Você acha que o resultado, você ser a única brasileira indicada, tem um pouco a ver? Eu acho que tudo está interligado. Eu acho que a gente ainda vive numa cultura muito machista, né? É claro, isso é óbvio. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, reflete em vários setores. Então, eu acho que... Sim, a questão das mulheres estão sempre ali no meu livro, porque são naturais para mim falar delas. É uma coisa natural para mim falar delas. E assim, é uma coisa meio surreal, entendeu? Porque é uma... sei lá, é uma indústria assim, muito difícil. Sim, e é o seu primeiro romance. É o primeiro romance, exatamente. Mas... eu nem consigo imaginar o que vem daqui pra frente. Como é que fala? Em construção. Em construção. Tem ninguém, filha, isso é nosso. A gente praticamente pagou. A gente pagou. Tá rodando já? Tá rodando, Nara, tá tudo rodando. Rodando. Tá rodando, a cabeça não. Um pouquinho sobre a sua história como... Desculpa, ficou vontade de rir. Desculpa. Só passei o dia inteiro, né? Fala, não dá pra ser sério que essa moça... Desculpa. É por tudo que tá acontecendo, entendeu? Não tá acontecendo nada, né? Desculpa, Não faz não. Pode ir. A moça veio, bateu ali na porta, foi embora. Ele sabe que a gente tá gravando, tá, fica tranquilo. Tá ótimo. O máximo, ninguém vai dar multa, entendeu?